Ministro, eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor. Em relação, o senhor citou a votação, o julgamento do Caixa 2. A gente tem uma outra previsão agora em abril, que é exatamente a da segunda instância. A gente já falou várias vezes sobre isso. O senhor Já devíamos ter julgado essa matéria, né? Tanto que eu liberei os processos em dezembro de 2017. E um terceiro processo em que há o pedido de implemento de tutela de urgência, né, em maio de 2018. E liberei esse terceiro processo porque já houve sinalização de um daqueles que formaram na corrente majoritária, né, vai evoluir para entender que não cabe a execução depois da decisão de segunda instância. O que nos vem da lei das leis, que a todos indistintamente submete, que é a Constituição Federal, o princípio da não culpabilidade. Não cabe execução assodada, temporã da pena. Você precisa, para executar uma pena, você precisa que haja um título não mais sujeito a modificação na via recursal. E a execução provisória é incabível no direito penal. Por quê? Porque ela pressupõe o retorno ao estágio anterior, se reformada a decisão que a ensejou, e ninguém devolve ao cidadão a liberdade perdida. Eu estou perguntando isso porque aqui para o programa o vice-presidente Hamilton Mourão diz que espera, na opinião dele, que o Supremo mantenha a prisão após segunda instância, e falou assim, porque a lei vale para todos. Os presos era só miserável. Quando chegou na classe política, os poderosos, aí temos que arrumar uma forma de nos defender. Quer dizer, isso aí rompe o que é uma das coisas básicas de um sistema democrático, que é a lei tem que valer para todos. Na avaliação dele, só mudou o seu entendimento quando bateu no colarinho branco, nos poderosos. Como o senhor... Imagina, André, é só pesquisar minha vida de juiz e se vai constatar que processo para mim não tem capa. Processo tem conteúdo. E o senhor acha que não favorece os políticos deixa daquele cidadão. Pode favorecer por via indireta, porque eu não tenho como distinguir, eu não tenho como criar a norma de plantão para colocar na cadeia aqueles que hajam cometido desvios de conduta. Eu penso que eles devem responder pelos desvios, mas que se observem a legislação de regência, que se observe principalmente a Constituição Federal. É porque eu acho que tem uma coisa que o senhor falou ali no comecinho para mim, que eu fiquei pensando, que a sociedade não entende, às vezes, o papel do Supremo. Não, a sociedade quer correção de rumos. Mas não está certo. Mas está certo, Diante mas do só caos. se avança culturalmente se observando a legislação. Sem essa observância, como dizia Rui Barbosa, né, aí é o caos. Fora da lei não há salvação. O senhor acha que a eleição do presidente Bolsonaro é fruto de quê? De um vendaval mundial. Nós tivemos na Europa a eleição de populistas de direita. Tivemos nos Estados Unidos a eleição de Trump. No Brasil ocorreu a eleição do presidente Jair Bolsonaro. E eu desejo a ele o maior êxito, porque hoje eu torço pelo Brasil. O senhor tem boa relação com ele? Não, a relação, ele foi meu jurisdicionado em alguns processos, em outros eu fiquei vencido no recebimento da denúncia, o caso da deputada Maria do Rosário, né? E julgo sem perceber o envolvimento de alguém que seria potencialmente presidente da República. O senhor falou que o processo não tem capa, tem conteúdo, até numa entrevista para mim em relação ao caso do Flávio Bolsonaro. Sim. Naquele caso ali, nem isso o senhor dá um peso maior por ser o filho do presidente? Não, de forma alguma. E eu concordo, e me causou uma belíssima impressão o vice-presidente Mourão. Depois eu soube até que ele é tríplice coroado, né? Teve o primeiro lugar nos 3 cursos que fez, né? Eu concordo com o vice-presidente Mourão. A lei vale para todos. Há regras específicas, como, por exemplo, a regra segundo a qual o presidente da República não responde durante o mandato. Ficam suspensos processos e prescrição considerados crimes anteriores, delitos anteriores à assunção do cargo. Mas é uma regra temporária. Nem por isso ele deixa de responder por um possível desvio de conduta. O senhor também falou, diante de uma declaração do presidente Bolsonaro, que não são as Forças Armadas que garantem
a democracia no O povo brasileiro garante essa democracia e todo poder deve ser reconhecido ao povo brasileiro. As Forças Armadas, elas existem muito mais para um episódio que envolva um país, um outro país. Não para impor a ordem interna ou para preservar em si a democracia. Nós temos forças repressivas no Brasil formadas pelas polícias militares dos estados. O senhor não teme nenhuma reação da sociedade se o Supremo reverter a prisão em segunda instância? Não posso temer, porque se eu não tiver coraça para decidir segundo o meu convencimento sobre a matéria, nós estaremos muito mal. O senhor acha que tem ambiente para reverter? Eu creio que se confirmar, a previsão de que o ministro Gilmar Mendes hoje adota o entendimento segundo ao qual não pode haver essa execução provisória da pena, assoldada da pena, temporânea da pena, nós reverteremos aquele score apertado de 6-5. A maioria vai se formar no sentido de homenagear, sob a minha ótica, a Constituição Federal.